Imagine uma vastidão infinita de árvores, um manto verde que se estende até onde os olhos não podem alcançar. A floresta amazônica esconde segredos que desafiam a compreensão humana. Em meio ao rugido dos rios caudalosos e ao canto distante dos pássaros, existem vestígios de um passado enterrado, cidades esquecidas, civilizações que podem ter florescido e desaparecido sem deixar rastros, ou quase isso. Por séculos, exploradores e aventureiros relataram ter visto estruturas estranhas, muros de pedra e pirâmides escondidas entre as árvores. Mas eram apenas histórias? Ou existiria uma verdade perdida sob as sombras da floresta? Hoje, mergulhamos na jornada de um dos maiores mistérios da humanidade, nas cidades perdidas da Amazônia. Antes de prosseguirmos, se você gosta de mistérios e quer continuar acompanhando histórias incríveis como essa, já se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, desvendamos segredos ocultos, trazemos evidências surpreendentes e discutimos as teorias mais intrigantes sobre o desconhecido. A lenda das cidades perdidas da Amazônia remonta a séculos. Índios falam de civilizações antigas que construíram templos e estradas no coração da floresta. Alguns relatos mencionam uma cidade dourada, repleta de riquezas incalculáveis, enquanto outros falam de ruínas que sugerem um conhecimento avançado de engenharia. Uma dessas histórias é a de Percy Fawcett, um explorador britânico que, em 1925, partiu em busca da lendária cidade Z. Ele acreditava que essa civilização perdida poderia mudar tudo o que sabíamos sobre a história das Américas. Mas ele nunca voltou. Seu desaparecimento deu origem a inúmeras teorias, e até hoje sua expedição permanece envolta em mistério. A jornada de Percy Fawcett em busca da cidade Z começou como uma expedição ambiciosa, mas logo se transformou em um dos maiores mistérios da exploração moderna. Acompanhado de seu filho Jack e do amigo Raleigh Rimmel, Fawcett adentrou a densa floresta amazônica, prometendo retornar com provas da cidade perdida. Porém, após enviarem um último bilhete de um posto avançado, eles desapareceram sem deixar vestígios. A expedição de Fawcett rapidamente se tornou uma lenda. Muitos acreditam que ele encontrou algo grande demais para ser revelado. Outras teorias sugerem que ele foi morto por tribos indígenas, ou que sucumbiu às doenças e aos perigos da selva. Mas existe uma possibilidade ainda mais perturbadora: e se ele realmente tivesse descoberto a cidade Z e nunca mais tivesse voltado para evitar que seu segredo fosse exposto? Décadas após o desaparecimento de Fawcett, novas descobertas trouxeram à tona evidências surpreendentes. Estudos arqueológicos recentes revelaram que a floresta amazônica não era apenas um território inexplorado, mas sim o berço de civilizações complexas. No coração da floresta, foram encontradas estruturas geométricas misteriosas, conhecidas como geoglifos, que sugerem uma sociedade avançada e bem organizada. Essas marcas no solo são apenas a ponta do iceberg. Escavações revelaram vestígios de estradas, sistemas agrícolas sofisticados e indícios de uma grande população vivendo ali no passado. Mas por que essas civilizações desapareceram? O que aconteceu com esses povos que deixaram para trás traços de conhecimento avançado, mas nenhuma explicação sobre seu destino? Os mistérios se aprofundam ainda mais quando arqueólogos começam a encontrar padrões estranhamente familiares na arquitetura e nos símbolos dessas ruínas. Alguns afirmam que essas construções podem estar ligadas a outras civilizações antigas, como os maias ou até mesmo a povos desconhecidos, com tecnologias que desafiam a lógica. Por muito tempo, acreditou-se que a Amazônia era uma terra selvagem e intocada, incapaz de sustentar grandes populações humanas. Mas pesquisas recentes revelaram algo impressionante: a existência de uma antiga rede de cidades interligadas, escondidas sob a vegetação densa. Utilizando tecnologia de lidar, um sistema de escaneamento a laser, cientistas conseguiram mapear estruturas gigantescas enterradas na floresta. Os resultados foram surpreendentes. O que antes parecia apenas um emaranhado de árvores agora revelava padrões organizados em ruas, praças e até pirâmides construídas com uma precisão impressionante. Essas cidades eram ligadas por uma rede de estradas que se estendiam por centenas de quilômetros, provando que a Amazônia já foi o lar de uma civilização altamente avançada. As evidências indicam que essa civilização dominava técnicas sofisticadas de urbanização e engenharia. Algumas dessas estradas são tão retas e bem planejadas que desafiam a lógica, principalmente considerando as dificuldades impostas pela floresta densa. O que teria acontecido para que essa sociedade desaparecesse sem deixar rastros evidentes? Ao longo dos séculos, muitas lendas indígenas mencionam a existência de cidades sagradas escondidas no coração da floresta. Algumas tribos falam de um povo ancestral que dominava conhecimentos avançados sobre astronomia, medicina e até comunicação com seres espirituais. Os xamãs acreditam que essas cidades ainda existem, mas estão protegidas por forças invisíveis, ocultas dos olhos dos estrangeiros. Seriam essas cidades as mesmas descritas pelos exploradores?
E se esses povos antigos tivessem desenvolvido uma forma de coexistência com a floresta, deixando para trás apenas vestígios sutis de sua presença? Algumas evidências apontam para um conhecimento profundo da terra preta amazônica, um solo fértil criado artificialmente que desafia explicações modernas sobre agricultura avançada. Uma das descobertas mais enigmáticas sobre a Amazônia é a Terra Preta, um solo extremamente fértil que parece ter sido criado artificialmente por civilizações antigas. Diferente da terra comum da floresta, que é pobre em nutrientes, essa terra negra mantém sua fertilidade por séculos, desafiando as explicações convencionais sobre a agricultura na região. Pesquisadores descobriram que essa terra contém fragmentos de carvão, restos orgânicos e micro-organismos que a tornam incrivelmente produtiva. Mas o mais impressionante é que essa técnica de enriquecimento do solo é altamente avançada, sugerindo que os povos antigos dominavam conhecimentos de ecologia e sustentabilidade muito antes da ciência moderna. Se essa civilização era tão avançada a ponto de modificar o solo da floresta para garantir uma colheita abundante, isso levanta outra questão intrigante: quantas pessoas poderiam ter vivido na Amazônia antes da chegada dos europeus? Novas estimativas sugerem que milhões de pessoas habitaram a floresta, espalhadas por vastas redes urbanas interligadas. O que teria acontecido com essa população? Algumas teorias sugerem que epidemias trazidas pelos colonizadores dizimaram essas sociedades antes que os europeus pudessem testemunhar sua grandiosidade. Outras hipóteses indicam que a floresta simplesmente engoliu suas construções, deixando apenas vestígios sutis de um passado glorioso. Mas e se essa civilização não apenas desapareceu, mas se transformou? Algumas tribos indígenas atuais preservam costumes, símbolos e conhecimentos que podem ser resquícios dessas sociedades perdidas. Seriam eles descendentes diretos dos antigos habitantes dessas cidades esquecidas? Se os povos da Amazônia antiga realmente desenvolveram sociedades avançadas, como isso se conecta com outras civilizações do mundo? Algumas descobertas sugerem que havia um intercâmbio de conhecimento entre diferentes povos, e que a floresta amazônica pode ter sido parte de uma rede global de civilizações há milhares de anos. A semelhança entre certos artefatos amazônicos e objetos encontrados em culturas distantes intriga os arqueólogos. Algumas estátuas e símbolos se assemelham a elementos usados por civilizações como os maias e os olmecas, levantando a hipótese de que havia algum tipo de contato ou influência mútua. Outro indício fascinante vem das lendas dos povos amazônicos. Muitas tribos falam de seres misteriosos que vieram de terras distantes e trouxeram conhecimentos sobre astronomia, arquitetura e até medicina. Essas histórias ecoam mitos encontrados em diversas partes do mundo, onde deuses civilizadores ensinaram os antigos a construir cidades e a compreender os ciclos da natureza. Se houve uma civilização amazônica com esse nível de sofisticação, por que não há registros escritos detalhados? A resposta pode estar no próprio material utilizado. Diferente dos egípcios e maias, que esculpiam em pedra, os povos amazônicos usavam materiais perecíveis, como madeira e fibras vegetais. Com o passar dos séculos, esses registros podem ter sido consumidos pelo tempo e pela floresta. As descobertas arqueológicas ainda estão em seu estágio inicial, mas uma coisa é certa: a história da Amazônia está longe de ser completamente contada. A cada nova expedição, mais evidências surgem, sugerindo que a floresta pode estar escondendo os últimos vestígios de uma civilização que pode mudar tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade. A busca por cidades perdidas na Amazônia não é recente. Desde o período colonial, aventureiros e exploradores se embrenharam na floresta em busca de uma cidade lendária, repleta de ouro e riquezas inimagináveis. Essa cidade misteriosa recebeu muitos nomes ao longo dos séculos, mas um deles se tornou o mais famoso, em A Cidade de Z. O explorador britânico Percy Fawcett foi um dos mais obcecados por essa lenda. Em 1925, ele partiu em uma expedição com seu filho e mais um companheiro, convencido de que encontraria uma civilização avançada no coração da floresta. Ele acreditava que os relatos indígenas e os vestígios arqueológicos apontavam para uma cidade sofisticada, perdida no tempo. Fawcett nunca retornou. Seu desaparecimento deu origem a incontáveis teorias e inspirou expedições de resgate, todas sem sucesso. Alguns acreditam que ele foi morto por tribos hostis, enquanto outros sugerem que ele encontrou sua cidade e decidiu permanecer lá, desaparecendo da história para sempre. Mas Fawcett não foi o único. Outros exploradores e até militares brasileiros relataram estranhas ruínas escondidas na mata, estruturas de pedra que pareciam ser restos de uma civilização antiga. Muitos desses relatos foram desacreditados na época, pois a ciência se recusava a aceitar a ideia de uma Amazônia altamente povoada no passado. Hoje, com a tecnologia moderna e novas evidências arqueológicas, sabemos que Fawcett pode ter estado mais certo do que imaginamos. As cidades que ele buscava podem não ser de ouro, mas sua grandiosidade e complexidade ainda estão sendo descobertas.
A Amazônia pode ter sido o lar de uma civilização tão impressionante quanto os maias ou os incas, mas que foi apagada pela passagem do tempo e pelo avanço da floresta. Por muito tempo, acreditou-se que a Amazônia era uma floresta intocada, onde apenas pequenas tribos nômades haviam vivido. Mas essa ideia começou a ruir com as recentes descobertas feitas através de uma tecnologia chamada LIDAR, um tipo de radar a laser capaz de mapear terrenos ocultos sob a vegetação densa. Com essa tecnologia, arqueólogos começaram a encontrar gigantescas redes de estradas, praças, canais e estruturas geométricas escondidas sob a floresta. Algumas dessas estruturas se estendem por centenas de quilômetros, indicando um planejamento urbano impressionante para os padrões da época. Essas descobertas reforçam uma teoria revolucionária: a Amazônia pode ter sido densamente povoada antes da chegada dos europeus, com uma população que poderia ter alcançado milhões de habitantes, vivendo em cidades interligadas por um sistema de estradas e rios. Mas o mais intrigante é que algumas dessas estruturas têm formas geométricas tão precisas e complexas que parecem ter sido projetadas com base em conhecimentos avançados de engenharia e astronomia. Linhas retas perfeitas, círculos concêntricos e padrões matemáticos sugerem um grau de sofisticação inesperado. Se a floresta escondeu essas cidades por séculos, o que mais pode estar enterrado sob sua vegetação densa? A cada nova expedição, novas pistas emergem, trazendo à tona evidências de uma civilização que pode ter mudado o destino da Amazônia e que ainda desafia tudo o que sabemos sobre o passado humano. Outro grande mistério das civilizações amazônicas envolve a Terra Preta, um solo altamente fértil encontrado em diversas partes da floresta. Esse solo é diferente do restante da Amazônia, que geralmente possui terras pobres em nutrientes. Mas de onde veio essa terra extremamente produtiva? Os cientistas descobriram que essa terra preta não é natural, mas sim um produto da engenharia agrícola dos povos antigos. Eles desenvolveram um método de enriquecimento do solo misturando carvão, restos orgânicos e micro-organismos, criando um solo capaz de sustentar plantações por séculos. Essa descoberta prova que os povos amazônicos não apenas sobreviveram na floresta, mas a moldaram para atender às suas necessidades agrícolas. A vasta presença desse solo sugere que havia uma população enorme vivendo na região, que dependia de um sistema agrícola eficiente para se sustentar. O que torna esse feito ainda mais impressionante é que a tecnologia da Terra Preta supera muitas técnicas agrícolas modernas. Até hoje, cientistas tentam replicar sua composição para melhorar a qualidade do solo em diferentes partes do mundo, pois ele mantém sua fertilidade por séculos sem a necessidade de adubos artificiais. Se essa civilização foi capaz de transformar um ambiente hostil em um local propício para a agricultura, o que mais eles poderiam ter criado? Será que ainda há tecnologias esquecidas, esperando para serem redescobertas sob a floresta densa? A cada nova descoberta, percebemos que a Amazônia esconde muito mais do que imaginamos. Enquanto as descobertas sobre as antigas civilizações amazônicas continuam a surgir, um mistério profundo ainda envolve o destino dessas culturas. Por que elas desapareceram tão repentinamente? O que levou os povos da Amazônia a abandonar suas cidades grandiosas e deixar para trás vestígios de uma civilização perdida? Existem várias teorias sobre o que causou o colapso dessas sociedades. A mais comum sugere que as mudanças climáticas, como secas prolongadas ou inundações devastadoras, podem ter tornado a região inabitável. Mas há também aqueles que acreditam que a chegada de doenças desconhecidas, trazidas pelos primeiros exploradores europeus, dizimou grande parte da população indígena. Outros ainda defendem que as mudanças na estrutura social e política interna podem ter causado o declínio. A crescente desigualdade entre os líderes e o povo, ou até disputas internas entre as diferentes tribos e povos da região, poderiam ter enfraquecido a coesão das civilizações. E então, existe a teoria mais sombria, a ideia de que essas civilizações foram invadidas e destruídas por outros povos, talvez até de fora da região. Embora isso seja difícil de provar, algumas descobertas arqueológicas indicam sinais de destruição súbita e violenta, com artefatos destruídos e cidades queimadas. Embora as razões para o desaparecimento dessas civilizações permaneçam envoltas em mistério, a verdade é que a Amazônia guarda muitas histórias não contadas. Cada árvore, cada ruína escondida, cada artefato encontrado é uma pista para entender como esses povos viveram e o que os levou ao fim. A chave para os enigmas do passado pode ainda estar perdida, esperando para ser desvendada. Hoje, mais de um século após as primeiras expedições de Percy Fawcett, as buscas pelas cidades perdidas da Amazônia continuam. Com os avanços da tecnologia, como o LIDAR e outras ferramentas de mapeamento, novas áreas estão sendo exploradas, revelando vestígios de uma civilização antiga que ainda desafia os limites do nosso conhecimento. E embora muito ainda esteja perdido sob o manto verde da floresta, o que já foi encontrado tem o potencial de mudar completamente a história da humanidade.
Se as evidências de uma sociedade avançada na Amazônia forem confirmadas, elas poderiam reescrever a forma como vemos o desenvolvimento das civilizações antigas. Entretanto, as descobertas também trazem uma reflexão mais profunda. O que será do futuro dessas ruínas e cidades? A pressão do desenvolvimento, da exploração madeireira e da agricultura pode ameaçar o pouco que ainda resta dessas maravilhas ocultas. A Amazônia, que já escondeu tanto, ainda pode nos surpreender com mais segredos e mistérios a serem desvendados. Mas o verdadeiro legado dessas civilizações não está apenas em seus artefatos e construções. O conhecimento profundo da natureza, a sustentabilidade com que viveram, e os ensinamentos sobre como conviver em harmonia com o meio ambiente, são lições que ainda podemos aprender. No fim, talvez o maior mistério da Amazônia seja o que podemos descobrir sobre nós mesmos ao tentar entender seu passado. À medida que a tecnologia avança e novos exploradores se aventuram na selva, a história da Amazônia continua a ser escrita. As cidades perdidas podem ter sido esquecidas por séculos, mas agora, mais do que nunca, elas estão prontas para revelar seus segredos. E quem sabe, no futuro, o que mais poderá ser encontrado sob as sombras das árvores da floresta mais misteriosa do planeta? E se você ficou intrigado com esse mistério, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Cada novo vídeo é uma chance de explorarmos juntos o que a história e a ciência têm a nos revelar. A jornada está apenas começando, e o próximo grande segredo pode estar mais perto do que imaginamos. Até a próxima!